Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos falar sobre uma disciplina chamada Plano de Cargos e Salários, mais conhecida também com a sigla PCS. Então, dentro do processo de gestão de pessoas, nós aprendemos como fazer o recrutamento, fazer a seleção, o treinamento e o desenvolvimento. Bem, então, o funcionário já está na empresa contratado. Então, nós já recrutamos, nós já selecionamos, nós já treinamos e o processo de desenvolvimento dele vai acontecer durante todo o período dele na empresa. Agora chegou o momento de a gente falar da questão salarial. Como vai ficar a questão salarial deste profissional? Então, vamos entender um pouco o que é essa questão do cargos e salário. Então, o profissional que atua dentro da área de cargos e salários é um profissional do mundo real. É o gestor responsável pela administração dos cargos e dos salários das empresas, que pode ao mesmo tempo também ser a pessoa responsável pelo programa de remuneração, pela gestão dos benefícios da empresa, pela produção de indicadores de recursos humanos e pelo suporte de negociações sindicais e pelo apoio à gerência em todos os níveis. Bem, como tem muito palavreado aí que algumas pessoas podem não conhecer, vamos trazer algumas explicações. Quando a gente fala que esse profissional também pode ser uma pessoa de gestão dos programas de remuneração, quando nós falamos de um programa de gestão de remuneração, a gente tem que entender o seguinte. Hoje nas empresas as pessoas têm salários específicos, só que, por exemplo, eu entro na empresa, eu tenho um mês de empresa, eu tenho um outro profissional que tem 2 anos, outro que tem 10 anos, eu tenho ensino fundamental, outro tem ensino médio, outro tem ensino superior, outro tem especialização. E nós todos fazemos as mesmas coisas. Então a gente tem que entender o seguinte: será que o programa de remuneração é justo baseado na entrega? Será que não é interessante a gente criar remunerações programadas baseado em um desenvolvimento desse profissional? Porque aí nós vamos entender esta lógica. Se eu me desenvolvo melhor e, consequentemente, eu produzo melhor, necessariamente eu tenho que ser muito melhor remunerado. Mas como as empresas fazem isso? No processo de plano de cargos e salário, esse programa de remuneração é elaborado de acordo com o perfil da empresa, né? Porque para algumas empresas o conhecimento técnico é muito importante. Para outras empresas, a habilidade de capital intelectual, ou seja, o quanto essa pessoa é criativa, o quanto essa pessoa traz inovação, é muito valorizado. Para outras empresas, a estabilidade é muito importante, ou seja, quanto mais a pessoa está na nossa empresa, mais ela vai ser valorizada. Neste contexto, não tem certo nem errado, mas tem que acontecer uma remuneração de acordo com que a empresa compreenda que seja necessário. Então, se for por tempo de serviço, por tempo de trabalho, se for por uma questão de capital intelectual, do tanto que a pessoa traz inovação, de tanto a pessoa traz o processo de intraempreendedorismo, de quanto a pessoa está dentro da empresa. Então, a gente precisa compreender quais aspectos é fundamental para que a empresa possa criar um programa aí de remuneração. E, principalmente, o plano de cargos e salário traz uma resposta para que o funcionário consiga compreender como vai ser a trajetória profissional. Não tem coisa mais ineficiente quando eu entro em uma instituição e eu não sei quais os critérios que vão fazer com que eu seja promovido. Então, muitas vezes, eu entro na empresa, me identifico nessa empresa, mas eu não sei como acontece a promoção. Então, o plano de cargos e salários, um dos benefícios é trazer o caminho que esse profissional pode seguir e traçar para que ele possa ter um programa de remuneração eficiente, para que ele possa alcançar o cargo que ele deseja e as atividades, qual o caminho. Então, se ele vai investir no tempo da empresa, na sua especialização, na sua qualificação. Além disso também, o profissional que atua no cargo de salário também, ele pode estar ligado à gestão de benefícios. O que são benefícios? Toda empresa ela tem a remuneração, que é o salário que o profissional atua. Além dessa remuneração, os funcionários também têm a questão do benefício. Por exemplo, cesta básica é um benefício. Cesta básica não é uma obrigatoriedade de uma empresa.
né? A não ser que seja algo já criado por força sindical, por convenção, mas são benefícios. E aí, quando a gente vai falar de uma gestão de benefício, a gente tem que entender o seguinte: um plano de saúde é um benefício? É um benefício, mas qual será o melhor plano de saúde atenda a este público? Então eu tenho que compreender que essa gestão de benefícios para esses meus funcionários, para a minha empresa, tem que ser de acordo com o que esse funcionário queira. Por exemplo, muitas vezes as empresas convertem grandes valores financeiros para bolsas de estudo ou bolsas de idiomas. Mas muitas vezes não tem adesão dos funcionários, que aquilo não é tão importante ou não tem interesse. Então, muitas vezes as empresas investem em alguns benefícios que não são tão coerentes para os funcionários. Então, precisa entender o perfil desse profissional, se é realmente escolaridade, se é realmente um segundo idioma, se é focado numa ajuda de custo. Então, tem que entender as características profissionais e da cultura da empresa para poder oferecer benefícios que sejam de acordo com o que a empresa precisa. Eu, por exemplo, já trabalhei em empresa que ela disponibilizava R$ 150 mensais para Bolsa Cultura. Então a pessoa poderia ir no cinema, poderia ir no teatro, mas muitas pessoas falavam assim: gente, se me pagasse esse dinheiro eu queria muito mais, se me desse dinheiro eu escolheria, eu preferia para o meu churrasco, eu preferia ir para minha balada. Então isso tem que ser respeitado. Então eu só libero esses R$ 50 se for para ser gasto em instituições culturais. São ações extremamente importantes como benefício, mas eu tenho que compreender se isso é coerente com o que os meus funcionários queiram. Tá, então esse profissional que atua na área do PCS, do plano de cargo e salário, então ele é responsável pela parte de remuneração, ele é responsável pelos programas de benefício e pela produção de indicadores da área de RH, da área de recursos humanos. Mas o que são indicadores de recursos humanos? Vamos lá. Não sei se vocês já viram, se não viram, nós vamos rever. Quando a gente fala de indicadores de recursos humanos, é o seguinte: vocês lembram que nós vimos lá na nossa disciplina, no nosso conteúdo, a questão do recrutamento e seleção? Muitas empresas criam indicadores de assiduidade. Então, esse funcionário foi contratado, então ele vai ter que permanecer na empresa no mínimo por X tempo. Então, assim, eu contratei um analista, esse analista, a meta é que ele fique pelo menos na empresa um ano. Esta meta, esse indicador de RH, a gente chama de turnover. Então, o turnover é a meta de um indicador ou um indicador de recursos humanos, onde após a contratação desse funcionário, ele vai ter que ficar na empresa no mínimo um ano. Mas quando a gente fala ele vai ter que ficar, é uma responsabilidade de quem contratou criar situações, juntamente com a área de gestão de pessoas, que faça essa retenção desse profissional. Então, muitas vezes as empresas, os gestores falam: olha, eu não posso mandar embora, não vou mandar embora, exatamente porque eles têm esses indicadores. Então, um dos indicadores do RH é a questão do turnover, ou seja, a partir do momento que esse funcionário entrou, ele tem que ficar no mínimo na empresa X tempo. Não é que a empresa vai obrigar, mas é interessante que a empresa faça uma contratação assertiva. E isso a gente tem como criar o indicador do recrutamento, da seleção, do treinamento e da própria gestão do líder, do gerente da área, porque é muito fácil você contratar um funcionário, você vê que ele não está muito bem, você fala: manda embora, contrata outro, manda embora, contrata outro, sendo que isso tem um custo muito alto. Então o ideal é o seguinte: eu contratei o funcionário e está com determinada dificuldade, ou determinado problema de relacionamento, acionamos a área de recursos humanos, acionamos a área de gestão de pessoas, acionamos a área de treinamento, acionamos a área de desenvolvimento, para que possa nos subsidiar para que esse funcionário possa ficar. Então, tem aí a questão um dos indicadores que a gente pode exemplificar, é a questão do turnover. Também tem o outro indicador muito conhecido, que é a questão do absenteísmo. O
que vem a ser a questão do absenteísmo? Absenteísmo são a programação que o funcionário tem que permanecer na empresa. Então, existem alguns contratos que são 8 horas, 12 por 36. Então, o absenteísmo é quando o funcionário cumpre a sua carga de trabalho. Suponhamos que eu pegue trabalho de 8 às 17 horas. Se eu chego no meu trabalho 8h05, 8h08, eu já não bato a minha carga no final do dia. Jailton, mas eu vou ficar depois do horário ou eu vou pagar essas horas depois. Não interessa. O que está programado é que você deveria chegar às 8 horas e sair às 17. Se você sai um pouco mais cedo, se você chega atrasado, ou se você sai antecipado, ou se você pegou um atestado de comparecimento, ou se você não veio, não cumpriu aqueles dias programados para trabalho, independente do motivo. Se for o motivo que você trouxe atestado ou não, se você chegou atrasado, se o ônibus atrasou, você não compareceu. Você não cumpriu aquela carga horária. Aí isso é um indicador também de absenteísmo. Então, o absenteísmo é o indicador de permanência desse profissional dentro da empresa. Se ele foi contratado 6 horas, 8 horas, 12 horas, que a gente consiga mantê-lo ali produzindo dentro da empresa. Então, o turnover é a estabilidade, o tempo, a rotatividade de pessoas dentro da empresa. O absenteísmo é a permanência da pessoa no período contratado, da carga horária dela, do cumprimento da carga horária dela. Um outro indicador de recursos humanos também é muito conhecido, que geralmente a gente fala, é o que nós já vimos na outra aula, é o cumprimento de treinamento e desenvolvimento. Então, suponhamos que eu sou um assistente administrativo. E na hora que eu criei o levantamento de necessidade de treinamento, eu tenho que passar por um programa de treinamentos. Então, neste ano de 2020, era para que eu tivesse cumprido 6 treinamentos. Se eu não cumprir esses 6 treinamentos, eu não bato o meu indicador. E isso é a parte do gestor controlar como esse funcionário vai poder cumprir esse treinamento. Então, esse processo que a pessoa responsável do plano de cargo e salário, por quê? Todos esses exemplos de turnover, absenteísmo e ou qualquer outro indicador, eu posso atrelar a minha função de cargos e salário, da minha função de remuneração. No final do ano, por exemplo, algumas empresas têm 14º salário. A gente pode falar aí da Manas, porque chega a ter até 16º salário. Mas muitas vezes, para que você consiga isso, você tem que ter esses indicadores em dia. Né? Então, é interessante que a gente possa criar esses indicadores de RH. Outro indicador de RH é quando uma pessoa, para que ela possa ser promovida, ela não possa ter falta, ela não possa ter nenhuma falta injustificada, que ela não possa ter tido qualquer tipo de advertência. Então, advertência zero é um indicador, porque isso muitas vezes pode fazer com que o funcionário não tenha uma progressão da sua carreira devido a esses indicadores. Por isso é muito importante esses indicadores estarem claros e visíveis para o funcionário. Então, ele precisa entender como faz essa administração dos cargos dentro da empresa, então o gestor que faz isso, também o programa de remuneração, a questão da gestão de benefício e criar indicadores, né? Então, essa criação de indicadores é fundamental. Outra função que você, que está ouvindo esse vídeo agora, pode se habilitar dentro da questão de gestão de pessoas, plano de cargos e salário, também é participar de negociações sindicais. Como eu posso participar de negociações sindicais? Sim, a pessoa que está ligada ao plano de cargos e salários é a pessoa mais adequada para participar de negociações sindicais, para participar de reuniões internas, para representar a empresa, para trazer sugestões. Então, é esse o direcionamento que nós temos para o profissional que vai atuar diretamente na área de planos de cargos e salários. Então, dando continuidade, em muitas organizações, o PCS, o Plano de Cargos e Salários, se divide com os demais órgãos de recursos humanos e os demais níveis hierárquicos. As suas atividades e produtos oferecidos atendem e contribuem com os demais processos, possibilitando o melhor crescimento dos cargos, da competitividade salarial e das melhores práticas de mercado referentes aos salários, benefícios e demais remuneração.
Então, o plano de cargos e salários está num nível completamente estratégico. Então, é uma área estratégica dentro da empresa. É uma área que precisa ter uma adesão dos gestores organizacionais e é um subsídio que as empresas precisam para quê? Para as rotinas que diz respeito às movimentações de pessoal. Então, a movimentação de pessoal passa a ter uma análise realizada através de caminhamento da áreas que envolve as movimentações com alterações de cargos e salários, que conhecidas como promoções. Então, assim, toda promoção que tem dentro de uma empresa vai passar pelo processo de cargos e salários. Aí a gente precisa entender o seguinte: essas promoções elas podem vir através de méritos, de transferências ou reclassificação. O que vem a ser o mérito? Suponhamos que a empresa tem um funcionário que já está lá há muito tempo, já está lá. Uma das questões de mérito é a questão, ela está lá há muito tempo, ela não tem uma qualificação específica de uma escolaridade, por exemplo, mas ela, por mérito, merece aquela função. Então, muitas vezes a pessoa trabalhou muito tempo operacional, mas além de operacionalizar, ela já tem condição de fazer uma gestão daquele local. Então, por mérito, nós vamos fazer a promoção dessa pessoa. Né? Por mérito, ela vai ter um aumento de salário. Por mérito, ela vai ter uma reclassificação. Por mérito, ela vai ter que ter uma transferência. Então, o que é uma transferência? Muitas vezes, algumas empresas têm várias filiais e esta pessoa, às vezes, precisa ser transferido. E para ser transferido, de repente, precisaria de algumas regras. Mas como essa pessoa, muitas vezes, já está dentro da empresa, já tem um referencial, essa transferência ela pode ser feita pelo mérito. Outro processo é a reclassificação. Então, suponhamos que eu esteja na empresa, sou um assistente e pelas novas regras estipuladas dentro do plano de cargos e salários, eu vou ser classificado agora, saio de assistente, passo a ser analistas. Nós vamos aprofundar um pouquinho como funciona esse processo de reclassificação. Além desse processo, plano de cargos e salários, a gente costuma falar que um analista ou um gestor de cargo e salário, ele é um estudioso salarial. Por que é um estudioso salarial? Porque dentro do PCS nós temos os estudos salariais. O que é um estudo salarial? São os estudos que é solicitado por diversas áreas dentro das organizações com o objetivo de resolver conflito entre as funções de seus ocupantes. Veja, muitas vezes, quando a empresa não tem uma estrutura de cargos e salários, aí você tem dentro do mesmo segmento um profissional que é auxiliar, outro que é assistente, outro que é analista. E 3 salários completamente diferentes. E muitas vezes isso acontece porque nós levamos pelo lado pessoal. Eu vou dar um aumento para fulano porque está muito tempo. Eu vou dar esse aumento, senão a pessoa vai sair da empresa. E aí a gente não sabe muitas vezes se a gente está sendo justo. O que seria essa justiça? Muitas vezes a gente não sabe se a gente está abaixo da média de mercado, se a gente está dentro da faixa de mercado ou se a gente está acima da faixa de mercado. Então, o mais importante é a gente entender esse processo. E a gente consegue ter estas respostas através desses estudos salariais para saber se o que nós estamos propondo, o que nós estamos pagando aos nossos funcionários são condizentes ao que o mercado tem pago. E principalmente, qual que é o posicionamento da empresa. É sabido que tem empresas que pagam melhor do que outras. Então, se você pensar hoje no nome de uma empresa X, você vai falar, essa empresa paga bem, outras pagam na média do mercado e outros pagam abaixo do mercado. Então, esse posicionamento da empresa também é uma prática do plano de cargos e salários. E a gente só vai conseguir isso quando a gente for fazer uma pesquisa salariais através desses estudos. Aí nós vamos aprofundar nas nossas aulas remotas o que seria essa pesquisa salarial. A criação de novos cargos também é imprescindível. Porque o que é criar novos cargos? Consiste em aplicar todo o processo já estabelecido para elaboração e descrição de novos cargos. Então, suponhamos neste exemplo que eu falei para vocês, que dentro de uma mesma empresa, dentro do mesmo setor, eu sou um assistente, lá tem um analista e pode ser que lá tenha um auxiliar. Um assistente auxiliar e um analista. Todos fazem a mesma coisa.
Então, muitas vezes o que diferencia é a nomenclatura do cargo, e essa nomenclatura faz com que as pessoas tenham salários completamente diferentes. Então, qual que é a primeira coisa a fazer? É fazer a elaboração da descrição do cargo. O que vem a ser essa descrição do cargo? É descrever as atividades e tarefas que essas pessoas fazem. Então, geralmente, você pegaria uma amostra de cada cargo, pergunta essa pessoa o que ela faz, descreve essas atividades e faz um comparativo. Como eu vou fazer já uma estruturação de elaboração, aí muitas vezes esse cargo, ao invés de ser auxiliar, ao invés de ser analista, ao invés de ser assistente, cria-se o cargo e todas essas 3 pessoas passam a ter ali um único cargo. Ao invés de ter 3 cargos diferentes fazendo as mesmas atividades, a gente passa a ter um único cargo. E aí a gente também começa a criar, depois que a gente cria esse novo cargo, a gente começa a criar algumas avaliações através do manual de avaliação. Então, o que é o manual de avaliação? Para algumas áreas, para alguns cargos, o interessante é avaliar a produtividade. Quanto a pessoa fez hoje. Em outros cargos, é melhor avaliar a entrega. Foi dado um projeto e esse projeto foi entregue. Né? Então, a gente precisa entender isso. Primeiro eu elaboro o cargo, depois a gente cria como nós vamos fazer essas avaliações. E dentro dessas avaliações, nós vamos fazer uma tabela salarial com as respectivas faixas. Então, se eu entro na empresa, eu sou um assistente 1, eu tenho uma faixa salarial. Se eu sou um assistente 2, eu tenho outro. Se eu sou um assistente 3, eu tenho outro. Então, tem a questão que algumas empresas utilizam outras nomenclaturas, como júnior, pleno, sênior, né? Como 1, 2, 3, e aí vai. Então, cada empresa cria os seus níveis aí e cria necessariamente a sua faixa salarial. E claramente, dentro de cada faixa, a pessoa sabe o limite. Acabou aquela faixa, suponhamos que eu chego na empresa como auxiliar 1, depois eu passo para auxiliar 2, auxiliar 3. Se na próxima etapa é analista, aí vai ficar muito mais claro para essa pessoa entender o que ele precisa saber para ele virar um analista, qual a escolaridade, quais são os cursos, quais são os requisitos. Então ele sabe como assistente, ele pode, hipoteticamente, ter 3 áreas distintas, o 1, o 2 e o 3. E a próxima faixa seria uma analista, depois a próxima faixa seria cargos de liderança, e aí vai. Então essa estrutura de cargos de salário é muito importante porque subsidia esse processo, né? Então, dentro desse processo, a gente tem essas questões que podem ser feitas. E aí o que acontece? Dentro dessas questões do cargo e salário que nós tínhamos falado, aí nós começamos a criar as políticas e estudos de novos benefícios. São políticas realizadas que aproveitam o conhecimento que esse profissional analista ou gestor de cargo e salário possui e faz com que a concessão de benefícios ela chegue ao empregado conforme a sua necessidade. E não que seja só uma implementação, vamos implementar benefícios para nossos funcionários, mas esses benefícios devem ser condizentes ao que o funcionário deseja. Então é importante a gente entender. E uma das questões que a gente também verifica é que quando uma empresa faz uma implementação de cargos e salário, ela quer trabalhar com a melhor competitividade da empresa através do conhecimento da prática de mercado, porque eu sei se meus funcionários têm os melhores salários, se está na média, se está acima, então, consequentemente, eu consigo atrair, inclusive, novos funcionários, fazer um trabalho interno, ter faixas salariais diferentes, né? Então, o talento que a gente tem dentro da empresa, ele é remunerado conforme as suas habilidades. E, mais do que isso, eu faço um alinhamento com as práticas salariais, de acordo com o momento econômico e financeiro que a empresa esteja passando e seja inserida e de acordo com a entrega que essa empresa dá. Então, se nós somos uma empresa que trabalhamos com produtividade, ou uma área comercial, ou uma área analítica, a gente tem que criar cargos e salários e a remuneração conforme o contexto que essa empresa esteja inserida. Então, a área de cargos e salários, ela responde pela composição da remuneração total de cada empregado, estabelecendo aí os métodos de como ele vai receber, qual que é a metodologia de recebimento,
No nível, por exemplo, de assistente, ele pode começar lá a ganhar, hipoteticamente, R$ 1.500 a R$ 2.100. Então, a primeira faixa é 1.500, a última faixa é 2.100 e tem a faixa intermediária. Então, tem 1, 2 e o 3. E esse funcionário sabe que de 1.500 para ele receber 2.100, qual que é o caminho que ele precisa seguir. Então, são os métodos. Também a gente fala de realização de pesquisas salariais, escolhendo as melhores práticas de mercado. Então, assim, se eu sou uma empresa do ramo varejista, eu atuo no Brasil inteiro, eu tenho que fazer pesquisa a cunho nacional. Se eu sou uma empresa que atua só em Belo Horizonte, eu vou ter que fazer uma pesquisa no mesmo ramo de atividade com empresas que trabalham muito próximo do que eu trabalho, né? Então, a gente tem que entender dessas formas, qual que é o método de remuneração que vai ter e como nós vamos fazer estas pesquisas salariais para poder entender se a minha empresa está condizente com o mercado. Para a nossa próxima temática, nós vamos falar um pouco sobre o processo de remuneração, os tipos de remuneração. Ao contrário do que se pensa, existem diversas, né? O mais clássico é você trabalhou 30 dias, você recebe por aquele valor, mas existem várias outras formas de remuneração. E o plano de cargo e salário pode criar remunerações, inclusive diferentes pelo mesmo nível, pela mesma empresa e para níveis diferentes. Então eu posso remunerar as pessoas conforme a sua produtividade. Mas esse é um assunto que nós vamos falar na próxima aula. Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. Estudem bastante sobre o tema, se vocês quiserem ler outras fontes também. Mas isso é um resumo que a nossa aula vai trazer. Tá? Um forte abraço a todos e até breve.